Você foi avisada sobre o que a derrota traria. Eu não irei mais tolerar a sua fraqueza. Eu os deixei ir. Eu pus um rastreador na nave. Logo, a localização da rede e de Kenobi será nossa. Parece que eu subestimei você. Mas, Milord, a base foi quase toda destruída. Kenobi é tudo que importa. Não pode haver erros. Tem certeza de que o rastreador está com ele? Sim, Milord. Aonde ele for, ele o seguirá. Olá, estamos de volta com mais um Resenha Jedi, desta vez para falar da parte 4 de Obi-Wan Kenobi. Eu sou Salvador Nogueira, estou aqui como sempre com os meus amigos Gustavo Gobi e Murilo Von Groll. Gente, este episódio foi uma cópia do resgate da Leia na Estrela da Morte, não foi não? Do Uma Nova Esperança. A minha sensação, assim, com todos os apartes, e vamos discutir os detalhes, mas a minha sensação é que foi isso, sem tirar nem pôr. Era um novo resgate da Leia, mas era o mesmo resgate da Leia. Vou começar pelo Gustavo Gobi. Fala aí, Gustavo, qual foi a sua impressão inicial desse episódio, cara? Cara, eu tenho pra mim que esse episódio ele é o mais fraco dos 4 até aqui. Não por ter repetido a trama aí, como você falou. Eu acho que tem muita coisa em Star Wars que, como é que eu posso dizer? Ela rima, né? A narrativa rima, pra não dizer que é copiada, mas as coisas são cíclicas e elas acabam se repetindo no decorrer do tempo. Mas eu acho que ele foi o mais fraco porque ele não adicionou muita coisa. Foi uma continuação da história que você não tem nenhum momento que empolga, não tem nenhum momento em que você, assim, tira a sua respiração mesmo. Quer dizer, o Obi-Wan quase morreu sem respiração no tanque de Bacta, mas enfim. Mas não tem nada que traz um momento uau, sabe? Quando eu falo disso, eu não tô falando, não precisa ter Darth Vader, sabe? Não precisa ter uma batalha de sabre de luz, não precisa ter o Obi-Wan fazendo estripulia com a força. Mas faltou um momento ali que você fala, uou, esse é o big moment, assim, sabe, do episódio. Eu senti que foi só uma continuação mesmo da história, eles foram seguindo a trama da fuga, e eu espero que seja aquele famoso episódio 4 de preparação para que os 5 e os 6 venham com o fechamento porrada, sabe? Mas para mim foi definitivamente o mais fraco deles. E você, Murilinho, você já estava me falando aqui um pouco antes da gente começar a gravar que vai descer o pau no episódio, é por aí? Não, eu achei o episódio um insulto à nossa inteligência, assim. Eu acho que tem cenas que beiram o grotesco. Depois a gente pode abordar cena a cena, mas tem cenas que, assim, eu acho que, sim, é um assinte ao QI do espectador que tá assistindo lá no seu Disney Plus. Cara, a gente já viu tantas vezes o episódio 4, assim, tantas vezes que eu digo não de ver o episódio 4, mas de ver recriações do episódio 4. Acho que foi um troço completamente sem necessidade. Cara, a gente via o Obi-Wan andando lá pela base. Cara, eu tava vendo o Obi-Wan andando pela Estrela da Morte no episódio 4. É a mesmíssima coisa. Aí a oficial do Império vai lá, se passa. Cara, é a mesma coisa. Entendeu? É um episódio onde a trama não avança, onde é tudo telegrafado. Tu vê que o cara vai morrer no final do episódio. Lá o nosso amigo até esqueceu o nome. Eu sempre esqueço o nome dos personagens. Tu vê que ele vai morrer, é tudo telegrafado. Aí no começo do episódio, temos os planos lá, quando chega lá na base dos caras. É tão episódio 4, é tão despertar da força, entendeu? É tão mais do mesmo. Aí cenas, tipo assim, depois a gente vai abordar, eu quero abordar essa cena minuciosamente. O Obi-Wan passando com a Leia no... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, aquilo ali não pode na televisão moderna. Uma cena que ninguém ia ver na base, que o cara tava com uma criança no troço. É lamentável. O episódio foi lamentável.
Olha, Às vezes o pessoal esquece que chama ficção científica, né? E não ciência e realidade, mas tudo bem. não, eu mas não vou tem tão que ter- longe, ó. Peraí, a gente sabe, e o nosso ouvinte há de nos perdoar por isso, que o Murilinho é o superlativo de nós. Então ele sempre lembra que ele já queria fuzilar, ou sei lá, prender, botar no camburão o pessoal todo da Lucasfilm, né? Dependendo do que acontecesse. Se não tivesse flashback tivesse Clone Wars. cenas das Guerras Clônicas, que de fato, por enquanto, até agora não teve. Então, por enquanto, a galera tá sendo encaminhada pro camburão. Mas o que eu quero dizer, ele é mais superlativo. E eu acho que algumas críticas são um pouco exageradas, porque essa galhofa, né, essa coisa meio quase estúpida, é um traço da trilogia clássica de Star Wars muito forte, né? Os Imperiais são os idiotas, sim, e uma coisa ridícula como essa, né? Tipo, os caras, vocês se lembram, no episódio 4, eles basicamente fazem um barulho na nave pros os Stormtroopers entrarem dentro da Millennium Falcon para eles derrubarem os caras, enfim. Essa parte eu acho até que orna, e eu acho que, como o Gustavo falou, as rimas, né, essa coisa de você usar a mesma trama, não é um problema em Star Wars, não é um bug, é um feature, é uma qualidade, é um elemento dessa natureza mitológica que Star Wars tem. Porém, contudo, entretanto, esse episódio de fato apresentou alguns problemas. Eu acho que a gente tem que discutir e apresentar conforme eles forem aparecendo. O Gustavo falou nas rimas, e eu acho que Star Wars às vezes faz rimas brilhantes, e o comecinho desse episódio tem um exemplo de rima brilhante. Depois a gente vai ver rimas não muito brilhantes, mas no comecinho, para mim, foi muito legal. Quero ouvir de vocês, porque o Obi-Wan é levado, né, muito ferido, muito estragado lá, depois de ter a cara esfregada no fogo, rolou um fogo de chão ali com o Obi-Wan, e é levado para Jabim, onde tem a turma ali que organiza a fuga dos Jedi e tal. E no caminho, a hora que eles descem da nave, tem o transporte dele numa daquelas macas flutuantes, e eu vi um eco muito forte, aí acho muito legal, um eco muito forte do que aconteceu com o Anakin no episódio 3. E o Palpatine indo lá resgatar o cara e levando naquela mesma maca o mesmo enquadramento. E essa cena ela prossegue com imagens no tanque de Bacta do Obi-Wan e do Anakin, né, do Vader, lá no tanque dele. E eu achei essa sequência muito legal, porque reforça a ideia do espelhamento, né? É como se o jogo tivesse empatado. O Obi-Wan venceu o Vader na primeira batalha e causou aqueles ferimentos terríveis, e agora o Vader devolveu e empatou o jogo. Até aí eu achei muito legal, queria que vocês comentassem um pouquinho essa sequência em particular, que eu achei muito inspirada mesmo. Eu gostei. É quando o eco, a rima, funciona pra mim. O que você achou, Gus? Cara, eu acho que é a melhor parte do episódio. Definitivamente. Não é um big moment, como eu falei, mas é a melhor parte, sabe? Eu acho que faz muito sentido isso de trazerem os dois personagens, como foi nesse terceiro episódio, e aí a gente tem uma batalha entre eles, e aí é meio que eles estão kits agora, né? Um venceu outro venceu outra, e a gente sabe que vai ser, no mínimo, o melhor de 3, né? A gente viu o episódio 4, né, lá, a Nova Esperança, a gente sabe que tem uma batalha entre eles, mas a gente sabe que possivelmente vai ter mais uma batalha, né? Então, assim, eu não sei qual é o placar aí, eu acho que no fim das contas, no frigir dos ovos, a gente vê que o Obi-Wan acaba ganhando, pelo fato, enfim, da Aliança Rebelde sair vitoriosa contra o Império, etc, etc. Mas esse paralelo dos dois eu gostei bastante, e a cena do Obi-Wan ali no tanque, eu curti bastante também, ele de um lado, o Vader do outro, e eles parecem estar conectados ali pela força, o Vader
também tá sofrendo, se você perceber bem, ele tá se contorcendo ali, seja pelo o que ele tá vendo do Obi-Wan, seja, enfim, dos traumas que ele tem, o que ele tá vivendo, o que ele viveu, né? Então você vê que tem uma troca ali entre eles, e para mim o ponto alto do episódio foi logo esse no começo. Depois começa a fuga que, enfim, não leva a nada, né? Leva, mas assim, se você termina o episódio passado de um jeito diferente, esse episódio já morre a utilidade dele, entendeu? Então, assim, não acho que ele acrescentou muita coisa à história. Eu acho que foi um desvio que não precisava ter sido dado para gerar um novo resgate da Leia, com a narrativa que já foi apresentada na própria série. Você não precisa nem ir lá numa Nova Esperança. Você tem um resgate à Leia já nessa série, e é repetido, tem de novo, um novo resgate à Leia. E eu também, cara, eu curti a cena do tanque, mas eu também achei que, a recuperação do Obi-Wan foi talvez rápida demais, sabe? Ele não quis mais ficar no tanque, ele ainda tinha muito problema, e você vê que, assim, beleza, ele não tá 100% na fuga, mas também ele não tá tão debilitado assim, sabe? Então eu acho que gerou um ruído, pelo menos para mim. Acho que ele ainda vai continuar assim, um pouco, né? Acho que ele vai estar 100% mesmo no último episódio, aquele, né, pra batalha final, daquele jeito que a gente tá esperando ver, e ele vai até lá contactar o Qui-Gon Jinn, e, né, vai tudo crescer daqui pra frente. Mas eu achei esse um episódio muito, mesmo que prepare o terreno, muito morno pra isso. Murilo, e você? Você também achou isso, cara? É isso? A luta entre Vader e Obi-Wan vai ser em playoffs? Já tá 1-1, por aí mesmo? Foi essa vibe que você teve? E assim, falando da reação, como o Gustavo tava dizendo, da reação dos dois no tanque de Bacta, a minha sensação é a seguinte, é que o Vader tá se contorcendo de ódio e o Obi-Wan tá se contorcendo ali de desespero porque ele tá preocupado com a Leia. Foi essa vibe que você teve? Sim, eu acho que faz um pouco esse paralelo, mas não é exatamente, né? Porque o que o Vader apanhou em Vingança do Sith não dá pra comparar com o que o Obi-Wan apanhou agora. Tudo bem, o cara foi queimado, ele tá com as marcas lá. Mas o Kenobi decepou o Anakin no meio. Acho que dá pra comparar, mas não é exatamente a mesma coisa, assim. Mas tu vê reflexos, tu vê um pouco no olhar do Ian McGregor, uma coisa tipo assim, olha o que eu fiz com o Anakin, entendeu? Acho que passa um pouco dessa mensagem. Agora, tudo que o Vader me passou de ameaçador no episódio anterior, ele me passou uma imagem um pouco ao contrário, né? Tipo assim, quando ele tá lá com a Reva, e aí ele quer matar a Reva, e aí ela fala, não, mas eu coloquei um rastreador, tipo assim, o Vader mudou na hora a opinião dele, não deveria ter se subestimado. Eu acho que ficou uma coisa um pouco estoica, assim. Então tudo que o Vader me passou uma coisa até uma coisa que o Vader nunca tinha passado, uma coisa até meio boba nesse episódio, mas pode ter sido uma percepção minha. E sobre os playoffs da NBA aí, na luta com o Obi-Wan com o Vader, bom, 3 lutas como o Gus falou já teve, mas o Obi-Wan deixou morrer em Uma Nova Esperança. Eu tenho certeza que nós vamos ter pelo menos mais uma em Kenobi, então acho que em 4 a gente já arranca. Pois é, e será que vamos ter um momento de fraqueza do Vader? Porque eu fico imaginando nessas coisas e falando de rima, me parece sempre que eles buscam esses espelhamentos, né? Então, o primeiro confronto entre Vader e o Obi-Wan, lá em Mustafá, deu o Obi-Wan, foi terrível pro Vader, agora teve esse que foi terrível pro Obi-Wan, embora, como o Murilo bem qualificou, não no mesmo nível. E a gente sabe que tem o último lá, que o Obi-Wan se deixa derrotar. Por outras razões, porque ele tá ali só como uma distração para os outros escaparem, e ao mesmo tempo ele vai se tornar um com a força, e tá meio que cumprindo o seu destino ali. Eu fico imaginando como é que vai ser esse confronto definitivo que vamos ter com o Vader aí nos próximos 2 episódios, se vai ter algum lance de espelhamento também com esse confronto final, ou se vai ser só uma porradaria generalizada. Mas aí estamos especulando de episódios seguintes, vamos deixar para discutir isso quando acontecer. Voltando aqui para a nossa trama, a verdade é que logo depois dessa cena, a gente vê as coisas começando a derrapar. Primeira facilidade com que o pessoal lá de Jabim consegue identificar o fato de que a Leia foi levada para a Fortaleza Inquisitórios.
que é uma surpresa até. A gente comentou no episódio passado, o Gus comentou, pô, os caras botaram aí a Fortaleza quase um easter egg para quem curte games e tal, porque é originário de Fallen Order, e no final os caras fizeram um episódio inteiro lá na Fortaleza. O fato é, eles conseguem identificar e partem para lá, apoiam o Obi-Wan nessa missão de resgate, que lembra, tem muitas tintas do que a gente vê em Uma Nova Esperança. Agora, a essa altura do campeonato, ficou um truque já meio cansado, né, Gus? Essa coisa de Leia se perde, os caras vão, acham, ela se perde de novo, vão, acham, já é a terceira vez que isso acontece. Por mais que essa coisa do 3 também tenha uma simbologia e tal, tá ficando cansado, né? Parece que os caras precisavam de um segmento a mais para a minissérie, falar, vamos deixar ela ser sequestrada aqui, e a gente aproveita, encaixa esse enorme easter egg que é a Fortaleza Inquisitórios e faz uma sequência lá, Uma Nova Esperança. Mas não agregou muito, né? Só repetiu uma trama. Você não achou isso? Cara, exatamente. Eu acho que assim, até dá para algumas coisas aqui a gente ter um aproveitamento nos próximos episódios. Eu acho que, por exemplo, a Reva, ela dá uma leve evoluída, assim, pelo menos ela tem um diálogo ali com a Leia, que eu acho que tem alguns pontos que dá para ser pensados, e eu acho que depois a questão da Tala também, eu acho que foi um momento bem interessante. O fato que o Obi-Wan entra, né, na Fortaleza, e ele vê que tem ali alguns Jedi antigos, aparentemente meio que congelados, enfim, conservados, ou é uma mera coleção sádica de Jedi que já foram capturados aí pelos Inquisidores. Isso aí pode render também. Mas assim, parece que nada é muito bem desenvolvido, sabe? São muitos pontos que todos poderiam ser muito melhor explorados se o episódio se decidisse que ia caminhar para mergulhar em um desses pontos, sabe? E ele decide não fazer isso. Ele decide contar uma história já contada, trazer esses pontos superficialmente e concluir da mesma maneira que concluiu anteriormente também. Então, assim, o que fica, como a gente não pode julgar o livro por um capítulo de 6, a esperança, né, uma nova esperança aí que surge pra gente nessa parte 4, é que esses pontos aí, o que foi pensado, o que teve uma mínima evolução nesse episódio, isso seja desenvolvido um pouco mais pra frente, que isso contribua de fato pra trama e não vir só o que parece ser um easter egg, o que parece ser um pequeno diálogo. É essa esperança que se cria, mas pro momento não parece que é isso, né? Parece, como você falou, é um segmento que eles precisavam de 6 e eles tinham muito bem definido que ia vir no 1, 2 e 3, no 5 e no 6. E aí no 4 falaram, pô, vamos dar uma enchida aqui, a gente fecha um episódio, meia horinha, né? E a gente pega uns pontos ali interessantes do que a gente já construiu. É realmente isso que acaba parecendo. Mas eu torço para que não seja. Eu acho que para a trama do episódio, para a série como um todo, é bom que todos os episódios acrescentem em tudo. Acho que até Book of Boba Fett conseguiu fazer isso, mesmo não tendo tão Boba Fett quanto a gente esperava que tivesse. Mas mesmo a gente vendo lá o Mandaloriano e o Baby Yoda entrando no meio da história, né? Que parecia uma coisa do nada, né? Parecia um mero fanservice, mas a gente vê no último episódio que o Baby Yoda tem lá a sua importância para a história, o Mandaloriano tem lá a sua importância para a história, então a conclusão acabou aproveitando todas as pontas que foram criadas. Vamos ver se agora no Obi-Wan eles vão fazer a mesma coisa, né? Em vez do episódio 4 que a gente viu lá do Boba Fett, que eles, né, roubaram a cena pro Mandaloriano, aqui vamos ver se também o que eles trouxeram, um pouco que eles trouxeram de novo, vai ser realmente aproveitado no final para costurar o arco de todos os personagens. Pois é, e você citou aí duas coisas que foram as coisas que mais me agradaram nesse episódio, tirando aquele comecinho. Eu, como gosto, seja em Star Trek, seja em Star Wars, de olhar sempre o copo meio cheio, eu vou focar nessas e quero passar essa bola pro Murilo. Começando pela história
do Museu Jedi lá, o Museu de Horrores Jedi. Queria saber a interpretação do Murilo. Para mim, aquela galera toda tá morta e mumificada ali como uma representação de uma era encerrada, né? E a gente vê a cara de pavor dos caras congelados lá, sei lá, ou preservados em âmbar, sei lá que katsu é aquilo. Mas para mim aquela turma lá tá morta e não tem mais como voltar. Murilo, você teve essa mesma vibe? Total. Pra mim é um museu macabro, como o Gustavo bem definiu. Me lembrou um pouco aquela cena do primeiro episódio da segunda temporada de Picard. Segundo episódio, que o Picard muda de universo, então ele vai lá e vê o pessoal que ele matou no outro universo, e me lembrou um pouco essa cena. Porque aquele pessoal tá claramente morto, assim. E o Obi-Wan olha pra aquela criança com a impressão que o Obi-Wan sabia quem era aquela criança ali, que tava naquele tanque ali. É uma cena muito... uma coisa que mostrou muito no primeiro episódio. E é uma pena que eu acho que a série não tenha abordado mais de como os Jedi saíram daquela coisa grandiosa, aqueles salvadores da galáxia, pra parar num tanque, o Obi-Wan que não consegue defender o cara no açougue lá, pra mostrar como os Jedi realmente decaíram, e mostrar a depressão, por exemplo, do Obi-Wan, do seu aprendiz ter ido pro lado negro da força. Acho que é um tema que a série abordou muito no primeiro episódio, e ela passa de relance aí, mas a série prefere deixar o Obi-Wan correndo atrás da Leia, né? E nesse espírito, eu acho que se eu tivesse que destacar uma coisa desse episódio, seria a Vivien Lyra Blair com a sua jovem Leia, porque eu acho que esse episódio é o melhor dela em termos de atuação. As cenas que ela faz com a Reva, com a Moses Ingram, as duas numa relação muito interessante, Gustavo, porque além da gente ter mais algum vislumbre de quem é Reva, eu sinto que a Reva estava tentando encontrar alguma medida de perdão ou de superação do remorso que ela tem por ter se voltado para o lado sombrio ao fazer virar a Leia. Então ela ficava insistindo coisas, eu já estive no seu lugar, eu sei como é, agora ninguém vai vir resgatar você fica esperando, eu fiquei esperando pessoas virem me resgatar, não veio ninguém, eu sei como é isso, agora a única pessoa que pode salvar você é você mesma, e fica tentando convencer a Leia a entregar os rebeldes, que é provavelmente o que ela fez quando ela foi virada. Né? E ela quer de alguma maneira mostrar, tá vendo? Qualquer criança nessa mesma circunstância faria a mesma coisa que eu fiz, eu não sou culpado, ela tá tentando espiar a culpa de alguma maneira. E na verdade o que ela encontra é uma menina extremamente ágil de raciocínio, que manipula, que conduz, que ajuda a postergar o interrogatório, parece que vai ceder, mas não vai ceder, cheia de pequenas malandragens, e que é muito poderosa com a força. Mesmo quando a Reva tenta usar a força, não consegue entrar na mente da Leia e arrancar ali os segredos que ela gostaria. Eu achei, para mim, esse núcleo do episódio foi o que valeu, porque não só dramaticamente para a gente aprender um pouco mais sobre a Reva, mas também pela grande atuação da jovem Vivien Blair, que foi para mim foi fantástica. Queria saber qual foi a vibe que você teve desse segmento, Gus. Cara, eu acho que a pequena Leia tá sendo o grande tchan dessa série, sabe? Era pra ser sobre Obi-Wan e tá sendo mais sobre a pequena Leia. A melhor parte dessa série é quando a pequena Leia tá em tela. Tirando, claro, a grande luta Vader versus Obi-Wan ali do terceiro episódio. Mas enfim, a melhor personagem, eu acho, que a gente tem visto é a Leia. E eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque você vê na Reva uma desilusão, né? Ela tava, digamos assim, no lado da luz, e por uma desilusão, por não ter recebido uma assistência quando ela mais precisava, ela decidiu virar pro outro lado, né? Ir pro lado sombrio e defender o Império, enfim. Então é todo um caminho dentro do Império que ele é calcado numa desilusão, né? Não é nenhuma raiva da Aliança Rebelde, ou enfim, de quem defende a democracia, a república. Parece que ela realmente tem esse rancor guardado. E a gente sabe que o rancor, né, ele é um sentimento que
no longo prazo ele não vai sustentar. É interessante que essa cena, essa fala dela ocorra com a Leia, porque depois lá no episódio 8, né, lá muitíssimos anos depois, a Leia muito adulta, ela tem uma frase que diz o seguinte, que se você não acreditar na luz enquanto você estiver na sombra, se você não acreditar no sol quando tiver de noite, você nunca vai sobreviver até o dia chegar. Então é meio que isso, até quando você tá sozinho e parece que ninguém vai te resgatar, se você não acreditar, você não vai sobreviver, você não vai chegar até o dia para ver a luz do sol de novo. E foi justamente esse é o ponto que difere as duas personagens. A Reva parou de acreditar e por isso ela não foi resgatada, ela cedeu, né, e foi pro lado sombrio, enquanto a Leia não, a Leia acreditou até o fim e, enfim, no fim das contas acabou realmente sendo resgatada, mas enfim, eu gostei muito desse ponto que você trouxe, porque traz esse paralelo com uma fala da mesma personagem muitíssimos anos depois. E eu acho que fica muito claro como a Leia, ao longo dessa minissérie, ela é o sopro de esperança mesmo. É ela que vai reacender a esperança no Obi-Wan, e eu acho que a gente vê um simbolismo muito grande ao final desse episódio, quando ela vai dar a mão para ele. Em vez dele estar dando suporte emocional, psicológico para ela, é ela que está dando suporte emocional, psicológico para ele. Claro, numa relação em que os dois estão fragilizados, os dois estão numa situação difícil, mas a gente vê que ela ainda enxerga alguma coisa, enquanto ele olha pro vazio. Ele acabou de ver lá os Jedi todos congelados, mortos, etc. Ele continua naquela... Embora ele faça o contato com a força nesse episódio de uma forma que ainda não havia feito na minissérie, ele ainda tá meio perdido. E ela, eu acho que é essa fagulha de esperança, não é não, Murilo? Total. Eu acho tanto a Leia quanto a Reva, apesar da Leia eu ter aquelas minhas críticas de o quanto me convence como uma criança de 10 anos tomando aquelas atitudes, eu acho que tanto ela quanto a Reva são a melhor coisa da série, assim, disparado. E a gente vê como ela vai evoluindo o personagem do Obi-Wan, né? O Obi-Wan lá no primeiro episódio é um quebrado, é um desesperado, é um desesperançoso com a força. E aqui a gente já vê um cara que tá usando mais a força e ele luta pela Leia como uma pessoa que ele aprendeu a amar, assim, não que, tipo assim, antes ele fizesse e não gostasse da Leia, mas a gente vê que ele não luta só porque ele tá pedindo um favor pro Bail Organa, porque o Bail Organa pediu um favor pra ele. A gente vê quando ele tá lá no tanque, a primeira coisa que quando ele sai do tanque, ele pergunta, cadê a Leia? E é algo instintivo dele, entendeu? Cadê a Leia? Porque ele criou um relacionamento com a Leia. Eu acho que é uma coisa fantástica que a gente tá tendo nessa série, esse relacionamento com a Leia que a gente nunca teve. Porque até o A New Hope, o que a gente imaginava? Que o Obi-Wan nunca tinha cruzado com a Leia na vida. Porque a Leia manda o Arthur lá no Tatooine, o Obi-Wan Kenobi, você é minha última esperança, por favor me ajude, senão eu vou morrer. E a gente achou que esse tava resumido a isso, o relacionamento do Obi-Wan com a Leia. E aqui a gente tá vendo uma parte da história que a gente nem imaginava. Então, quanto fã Star Wars, é muito legal, assim, tá vendo essa outra parte da Leia, que é uma personagem que a gente conhece tão bem. A gente conhece a história da Leia adulta na trilogia clássica, a gente depois conhece toda a parte da Leia lá com a Resistência na sequel, e vê uma parte da vida dela que a gente não conhecia, e vê que, apesar de, repetindo, tenho minhas dúvidas sobre quanto me convence uma criança de 10 anos tomando as atitudes, a gente vê que é a mesma Leia. A gente consegue ver todos os traços da Carrie Fisher ali na nossa querida mini Leia. E eu queria perguntar para vocês, né, já falando desse lado do Obi-Wan que começa a se reconectar com a força, como é que vocês viram a sequência dele em fuga, tanto indo atrás da Leia e depois fugindo com ela? Porque todos os truques da força que ele não usou até esse episódio, ele volta a usar. A gente vê que tá enferrujado, quando ele tá indo para Nur, ele tenta usar a força ali para pegar um objeto, mover um objeto, e a gente vê que tá falhando, ele ainda não tá bem, mas ele já começa a usar todos os truques, né? Então faz um barulho em outro canto para os Stormtroopers irem para outra direção, usa o sabre de luz para neutralizar os Stormtroopers e para desviar os tiros deles. Eu não sei nem se precisa desviar tiro de Stormtrooper, mas enfim, ele desviou e usa principalmente na sequência que eu achei mais legal para segurar o vidro ali, para impedir a água de entrar
até um momento em que ele faz, a minha impressão é que ele faz o contrário. Ele usa a força para quebrar os vidros que estão mais profundo, e aí aquele compartimento encher de água, e ele correr, chegar à porta primeiro e fechar e deixar todo mundo lá dentro. Vocês tiveram primeiro, uma pergunta pontual, vocês tiveram essa sensação de que ele fez quebrar os vidros lá do fundo, ou eles quebraram sozinhos? E o que vocês acharam dessa sequência toda, Gus? Cara, eu não tive essa impressão. Eu acho que essa sequência, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o estilo de luta do Obi-Wan, sabe? Porque assim, no episódio passado, a gente viu uma luta dele contra o Vader, mas era muito mais o Vader batendo e ele se defendendo do jeito que dava, sabe? Você via que não tinha ele não tava empregando de uma forma tão clara uma técnica de defesa. Ele estava indo conforme a dança ia acontecendo, né? E você vê aqui nesse episódio já uma evolução. Você já vê um estilo o jeito mesmo que ele segura no sabre, que ele movimenta o sabre para se defender, que ele usa o sabre para rebater os tiros de blaster dos Stormtroopers. A gente começa a ver o Obi-Wan dançar enquanto usa o sabre de luz, que é uma coisa super recorrente lá na trilogia prequel, né? Tem momentos ali de Anakin versus Obi-Wan lá no episódio 3 que, pô, parece um gingado, um locomia lá mexicano, sabe? Via Zorra também, não é pra tanto. Mas a gente vê aqui o Obi-Wan não só se defendendo, ele tem um porte de Jedi e ele usa o sabre de uma maneira inteligente. A gente consegue ver esse avanço em relação a isso. E eu gosto que também não chega ao nível pirotécnico, né, do episódio 3, mas também não chega ao nível lento e, entre muitas aspas aí, chato da trilogia clássica. Então tem uma mistura muito interessante. Eu acho que o tom assim, né, da luta dele contra o Vader ao final foi esse, sabe? Ele ter um gingado de sabre de luz, mas ao mesmo tempo não ceder à pirotecnia, eu acho que é a combinação perfeita. Eu acho que eles deram um tom aí de uma maneira muito interessante nesse episódio. Eu acho que é algo que se for bem aproveitado para a batalha final, eu acho que o Obi-Wan, a gente tá vendo essa evolução e a gente tá vendo que ele vai conseguir se sair muito melhor do que foi no episódio passado. E eu gostei também os próprios inquisidores ali na base deles, na fortaleza, o jeito que eles usam sabre de luz também eu curti, e aquela coisa, né, eu senti falta deles usarem, como a gente vê em Rebels, usar como o sabre helicóptero, né? Que é algo que é fácil de aplicar lá em Rebels, né? Porque a animação aqui é um pouco mais difícil, mas pô, o ator que faz o Grande Inquisidor falou que deu entrevista falando que acha isso muito bacana. Então, assim, é um indício que a gente vai ver isso. Eu achei que seria nessa cena aí da fuga do Obi-Wan, eu achei que os Inquisidores iam ligar o sabre no modo helicóptero e iam sair voando atrás, mas não foi o que aconteceu. Mas eu acho que ainda vai acontecer, enfim. Mas aí tá mais uma oportunidade desperdiçada do episódio. Mas sobre o Obi-Wan, toda essa sequência da luta, eu acho que começa a haver uma evolução dele, e aquela coisa, né? É um ponto que é plantado aqui e que pode ser melhor aprofundado depois, como eu havia adiantado. Eu gosto da evolução que estão fazendo dele. Eu acho que ele já mostra certas habilidades, que para os Stormtroopers tá bom, mas não é suficiente para enfrentar o Vader ainda, Murilo. Quero saber o que você achou dessa evolução e se vai precisar melhorar mais ainda para encarar o Vader de novo. Vai precisar melhorar bastante, até porque, como o Gustavo falou no último, o Vader infringiu o estatuto do idoso, né? Porque foi um espancamento no episódio 3. Acho que vai aprender, mas eu acho que assim, cara, é que nem andar de bicicleta. O cara que é Jedi e foi Jedi tanto tempo, claro, o Obi-Wan foi Jedi 30 anos da vida dele. Tudo bem que ele ficou muito tempo parado, mas é aquela história, a musculatura volta rápido, musculatura entre aspas, nesse sentido, porque ele é um cara muito, muito ligado à força, entendeu? Então acho que é uma coisa legal que a gente tá vendo na série, é ver a evolução dele, ele sempre, primeiro tentando não usar a força. A gente lembra no episódio 2, quando ele tá com os Stormtroopers lá no planeta lá, ele não quer tentar usar o truque mental, ele não quer ligar o sabre, ele quer dar tiro de blaster, e depois ele
começando a usar a força no episódio passado, e agora ele aceitando bem usar a força, ele segura a água com a força, ele usa o sabre. Então a gente primeiro vê o Obi-Wan se reaceitando como Jedi. Então ele falava, cara, acabou, eu sou o Ben Kenobi, eu não sou mais Jedi. Isso acabou. E aqui a gente vê ele assumindo, eu sou o Jedi. Ele não fala eu sou o Jedi, mas a gente vê nas atitudes dele. Isso é uma coisa, até eu meti o pau no episódio, mas isso é uma coisa muito boa do episódio, que ele não, o Obi-Wan não tem que dizer eu sou o Jedi. O episódio ele não te conta, ele te mostra que ele se aceita como Jedi, usando o sabre, usando a força. Então isso eu acho uma coisa que está sendo bem construída, essa evolução do Obi-Wan. Pena que é rifado ele correndo atrás da guria 24/7. Pois é, e aí eu acho que a gente tem que entrar antes de chegar aos finalmente e falar aí das nossas perspectivas para o terceiro ato, nas inúmeras galhofas que esse episódio traz. Porque assim, são de você enumerar, né? A Tala sendo enfrentada por um oficial qualquer lá, mata o oficial na sala onde tem outras pessoas e deixa ele ali no cantinho e tal, e tudo bem. Ou o droid vê o Obi-Wan e a Leia quando casualmente eles estão andando pelo corredor no meio da fuga. Ou tem tantos. Ou a chegada, né? A chegada dos rebeldes na hora H, que é uma cena muito sessão da tarde assim, em Star Wars, nada contra no contexto, mas que se você já tá com a descrença meio abalada, você fala, opa, peraí, esses caras chegaram justo agora, que coincidência. E pra mim, o momento mais galhofa, aquele que me tirou mais da história, foi as agulhinhas de tortura na Princesa Leia. Eu brinquei aqui em episódios anteriores sobre a agulhinha ridícula do Darth Vader lá no Uma Nova Esperança para espetar a Leia e aquele falso terror. E aqui a gente tem a mesma coisa. Tudo bem, é uma sala de tortura um pouco mais caprichada e tal, mas tem lá 2 agulhinhas para espetar na menina. Para mim foi aquele momento que você dá uma risada e fala, opa, não era para eu dar risada nessa cena. Mas você dá porque todo o contexto te obriga a isso. E aí eu quero perguntar para vocês quais foram os momentos que vocês realmente rangeram os dentes. O Murilo comentou do Obi-Wan levando a Leia debaixo do casaco, enfim. Quais foram os momentos que mais chocaram e incomodaram, Gus? Cara, eu acho que nenhuma cena em específico assim me incomodou nesse sentido, sabe? De que você falou que parece uma coisa meio galhofa, meio mal pensada, meio uma saída rápida. Eu acho que Star Wars tem os seus jeitos, sabe? Que são parte da franquia, como você colocou lá no começo. Então, a Leia se esconder embaixo do casaco do Obi-Wan não faria sentido no nosso universo real, mas a gente já viu tanto jeito diferente dos nossos heróis em Star Wars se livrarem das coisas, se esconderem e enfim, darem um jeito de se livrar da situação que estão, que eu acho que faz parte do jogo, cara. É Star Wars, você quer mais realismo que isso, você não vai pra Star Wars, é simples, sabe? Você exigir um nível de racionalidade que a franquia nunca teve. A gente lá no episódio 4, no filme original, a gente tinha Stormtrooper batendo a cabeça no negócio que levantava, sabe, por erro de gravação e que não cortaram depois. Então a galhofa está, né, de certa forma, dentro do universo e é parte do que faz Star Wars ser Star Wars. Então eu não diria que nenhuma cena me incomodou nesse quesito. A cena das agulhas que você falou, eu não consigo levar pra galhofa, cara. Sabe por quê? Porque no audiodrama original de Uma Nova Esperança, a cena em que o Vader tortura a Leia com aquelas agulhas que podem parecer meio inofensivas, mas, cara, no audiodrama é desesperador o jeito que a Leia sofre. Porque ali o Vader não só aplica umas agulhinhas com umas coisinhas que vão fazer mal para ela. Ela começa a ter visões, ela começa a alucinar e ela começa a achar que o corpo dela tá em chamas. No audiodrama original, claro, não é no filme, não é cânone, mas assim, a memória que eu tenho dessas agulhinhas não é tão leve quanto a memória que você tem, Salvador. Ah, tudo bem. Eu não ouvi o audiodrama, então não posso ter essa... Mas só o fato deles terem incluído isso no audiodrama mostra que eles precisavam dar um up na cena que foi pro filme. Porque só aquela agulhinha... Nossa, Darth Vader vai dar uma injeção na Princesa Leia. E agora?
Não dá. Agora, na agulha. Gostei muito da sua definição, Gustavo, que a galhofa é cânone. A galhofa é cânone em Star Wars. E eu gosto disso. Em geral, não me incomoda. Tanto que eu disse, me fez dar risada o negócio da agulhinha. E o negócio do casaco, pra mim, funcionou tudo bem. Tem aquele sabor, Indiana Jones entra na geladeira de chumbo, sabe? Pra escapar da bomba atômica. Tá valendo. Eu acho que tá dentro daquele espírito Lucasfilm, anos 80, que dá sabor a essas franquias da Lucasfilm. Indiana Jones é uma delas. Eu sei que eu tô me referindo ao Reino da Caveira de Cristal, que é de outra época, mas é o mesmo sabor. Então é isso que eu quero dizer. Eu não me incomodo com essas coisas. Mas quando elas vão se empilhando e numa trama que parece que não está avançando, você começa a pensar sobre elas, que não é a ideia. É por aí, Murilo? Não, eu acho total. E eu acho que o que eu queria falar, eu tinha até notado aqui para falar exatamente o que tu falou. Se fosse uma galhofa, 2, ia tudo bem. Só, cara, é uma coleção de bizarrice. É uma coleção. A Tala dá um tapa no Stormtrooper e o cara apaga lá na sequência que ela tá brigando. Cara, o cara tem uma armadura, ela vai lá e dá um tapa no cara e o cara toca no chão. Então, assim, é isso. É o Obi-Wan com uma criança com uma base, com o Stormtrooper era pra ser soldado de elite, né, com 300 soldados de elite, câmera e os Jiraiya e o Papa lá no troço, e ela passa embaixo do troço. As navezinhas que chegam sem ninguém perceber. O Darth Vader tava no lugar lá e ele não conseguiu perceber. Então, assim, várias gotinhas que vão juntando que uma hora vem a gota da água, que eu acho que a minha gota da água foi o Obi-Wan com a Leia no... Assim, porra, já chega, os caras alopraram, entendeu? E como o episódio pra mim já tinha uma trama fraca, como eu falei, pingando até que o copo enche, entendeu? Eu também acho que a galhofa é parte de Star Wars, mas, cara, uma coisa é a galhofa em 7.7, outra coisa é a galhofa em 2027, 9, 77, agora eu sempre me perco nos anos dos filmes. Uma coisa é agora em 2022, entendeu? Então, assim, se quer fazer uma homenagem aqui ou uma homenagem ali, a seringa da Leia também me tirou a atenção, eu também ri, entendeu? Então eu acho que tem que ter mais cuidado na hora de fazer esse tipo de cena, entendeu? Porque eu acho que às vezes subestima um pouco a inteligência do espectador, como a cena do Obi-Wan com a Leia, tipo assim, tudo bem, como o Gustavo falou, é ficção, tudo bem, Star Wars é isso, mas, pô, cara, ele tem... Não dá, Salvador, não dá. Pois é, e agora eu acho que a gente termina o segundo ato, né, com esse episódio, que na verdade me parece um acessório do episódio anterior. Talvez se ele tivesse colado faria um arco mais bonito, mas eles têm que repartir para dar 6 episódios na minissérie, e esse acabou ficando aquém, é o mais econômico deles, tem meia horinha aí mais os créditos, e não tem muito de história para contar, é só esse arco mesmo. E agora é a perseguição final, digamos, com essa história de que a tal da Lola, a pequena droide, tem uma função na trama, finalmente. Ela não está a passeio nessa viagem e ela serviu justamente para a Reva plantar um rastreador, que é algo que a gente mesmo não havia previsto, mas que se encaixa com o que a gente viu no episódio, porque a Lola tenta defender a Leia e tenta atacar a Reva e ela pega a droidezinha ali. E dali para plantar um rastreador e ter essa ideia, não vai muita distância. Então, essa parte eu acho que ficou bem resolvida e nos encaminha para o terceiro ato. O que eu queria fazer com vocês antes da gente encerrar aqui rapidamente, e bate pronto, é sim ou não, é uma checagem de quais são as predições de vocês que ainda se mantêm, faltando apenas 2 episódios, porque a gente foi pensando em várias coisas ao longo da minissérie e agora a gente já vai para a reta final, episódios 5 e 6, e fica a discussão se vai caber tudo aquilo. Então eu quero jogar assim, sim ou não? Qui-Gon Jinn vai aparecer? Sim. Com certeza que sim. Sim ou não? Vai ter outro conflito com o Darth Vader? Vai ter outra porradaria entre Obi-Wan Positivo. Positivo. Vai ter cena de resgate aí, cena flashback das Guerras Clônicas? Sim ou não? Não. Se não tiver, eu vou processar a Lucasfilm. Exatamente. Pra mim, tem Filoni e companhia no Camburão, no japonês da Federal. Vamos ver ainda algum Jedi que não seja o Obi-Wan até o final da série, que não seja o Qui-Gon Jinn que tá morto? Sim ou não? Talvez. Acho que não.
Talvez. O cara acha que é o guru do Gugu agora. Sim ou não? Talvez. Talvez com essa acho que não, resposta- queria que sim. Tá bom. Bom, e a Leia vai até o final da série? Sim ou não? Vai, né? Tem que ir, tem que estar viva até o fim da série. Não vai... Viva sim, mas ela participa da O Obi-Wan vai trama, atrás dela ainda. Eu acho que fica até o fim da série, sim. Você também, Murilo? Não, acho que fica. E acho que, lamentavelmente, nós vamos ver mais episódios de Obi-Wan correndo atrás da Leia. Pô, mas só faltam 2. Se ele correr mais um pouco, acaba a série. É bom que o Murilo queima a língua A logo. série é isso. A série é isso. Eu notei, já aceitei que a série é Obi-Wan correndo atrás da Leia. Então tá bom. Beleza. Depois de 4 episódios de 6, né? Tem mais 33% de série aí. Eu acho 4 de 6 até que é mais da mais, metade. porque eu apostaria mais densidade nesse quinto e no sexto. Certamente no sexto. No quinto ainda pode ser que faça uma coisa mais curtinha, assim, pra deixar tudo que há de espetaculoso pra parte final. Mas eu acho que agora não tem mais tempo pra perder, não tem mais lenha pra queimar. E acho que a gente vai pros finalmente. Espero alguns espetáculos. Tô mais ou menos alinhado com vocês nas expectativas, só acho que recapitulação de Clone Wars, flashback de Clone Wars não vai ter. Isso eu acho, já perdi a esperança. Todo o resto tenho uma predição. Tô com vocês. Vai, Murilo. Eu acho que Mano. nós vamos ver não, acho que isso não vai ser abordado na série, tá? Mas eu acho que nós vamos ver um enganche pra formação da Aliança Rebelde com aquela rapaz ali que o Obi-Wan conheceu. Bom, já que você falou disso aí, a gente precisa mencionar uma coisa que tá plantada aí, Murilo, porque tem essa coisa da Aliança Rebelde sendo gestada, e a gente vê essa cena final que joga essa ideia, né? Morre um piloto, eles voltam pra nave. Cadê o Wade? Agora vocês são soldados, afinal. O que isso na minha cabeça quer dizer? Vocês deixaram de ser fugitivos e ajudantes de fugitivos que estão escapando do Império e vocês passaram a uma atitude de resistência ativa. Vocês fizeram uma ação de resgate contra uma instalação imperial. Para mim, essa é a primeira semente da Aliança Rebelde, que é aquela atitude, não é só ajudar fugitivos, mas é sim começar a agir contra o Império efetivamente. Você não sentiu essa semente sendo plantada aí já? Total, Salvador, total. E até que eu queria falar disso, até porque foi a coisa que eu mais gostei no episódio, foi essa finaleira ali. Por mais que as navezinhas entrando pra mim foi uma coisa meio boba, eu gostei muito, porque, cara, eu acho que nós estamos vendo exatamente o nascimento da Aliança. Nós estamos vendo o momento. Os caras têm praticamente uma base lá, que é pra onde o Obi-Wan vai. Os caras têm inteligência, por mais, repetindo, pra mim que fosse uma coisa boa, a facilidade que eles acharam o lance lá dos Inquisidores. E a fala da Tala, que, cara, isso vocês agora se tornaram soldados, agora existe uma rebelião. Eu acho que existem grandes chances da série terminar com a gente começando a rebelião com a Tala, com o nosso outro amigo Barbudinho lá. Eu acho que existe até potencial para um spin-off com essa galera aí, com o começo da Aliança Rebelde. Achei muito, muito bacana. E pra mim é total. Começou. E a gente lembra do outro cara lá, também o nosso Jedi fake lá. A gente tá vendo células se formando na galáxia. Falta aí um cara que eu acho que vai ser a Tala pra unir toda essa gurizada falangueira aí pra combater o Império. É isso. Agora nos resta esperar a parte 5 e a parte 6 e ver o que vai se concretizar de tudo isso que estamos comentando. Mas certamente acho que a parte mais protelatória da minissérie nós deixamos para trás nesse episódio. Pode ter deixado um gosto meio amargo para alguns. Eu dei 2,5 estrelas de 4. Eu não achei que foi uma tragédia completa, mas sem dúvida que dos 4 que nós vimos até agora foi o mais fraco. Resenha Jedi vai ficando por aqui. Queria agradecer ao Gustavo Gobi, ao Murilo Von Groll e a você que nos ouviu até agora. Lembrando que voltamos em breve para comentar a parte 5 da minissérie Obi-Wan Kenobi. Até lá e que a força esteja conosco.